Graça e paz, queridos, amém? Que bom estarmos no primeiro culto dos homens deste ano de 2023. E eu creio que este ano, apesar de muitos achar que será um ano difícil, sempre foi difícil viver aqui na terra, mas Deus tem como nos abençoar em todas as áreas de nossa vida. Amém. E Ele deseja. Observe que a última pregação que nós fizemos no culto dos homens foi sobre a unção das bênçãos dobradas de Deus sobre nossas vidas. E o que foi que Deus ministrou no meu coração para pregar nesta noite? Justamente as experiências com Ele, as experiências com Deus. Aí vamos juntar a unção dobrada dele sobre nossas vidas, ou seja, sobre nossa saúde, a nossa paz, nossa alegria, nossa prosperidade bíblica, nossa família. Juntar com as experiências de Deus. Isso quer dizer o quê? Será um ano divino, um ano abençoado, um ano que a presença dele vai ser constante na vida daqueles que o buscam, para que tudo se torne segundo o que ele projetou na vida de cada um de nós. Então, o poder das experiências com Deus. Precisamos cultivar, cada um de nós, experiências com Deus. São essas experiências que vão nos levar a grandes vitórias mais à frente. Muitos irmãos pensam que as experiências com Deus só acontecem com os outros irmãos. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Não, irmão, é engano. As experiências de Deus é para todos nós. É para aqueles que realmente estão sentados aqui. Amém. Se vocês estão sentados aqui é porque vocês estão buscando. Estão querendo ter essas experiências. E muitos já tiveram. Ou todos aqui já têm experiências com Deus. O limite para ter as experiências com Deus é você. É a sua fé. É a sua sede de Deus que vai dizer que limite é das experiências que você vai ter com Deus. Muitos pedem orações para ter experiências com Deus. Precisamos das nossas orações para ter essas experiências com Deus. Então, são as nossas próprias orações que nos levará a ter essas experiências que Deus deseja que cada um de nós tenha. As experiências com Deus em sua vida é o resultado das suas orações, é o resultado das nossas orações. Então observe que na vida de um servo de Deus, a oração é tudo. A oração está em todos os acontecimentos. Não existe nenhum acontecimento que não tenha uma pessoa orando, clamando, agradecendo, suplicando, honrando a Deus. Deus deseja que todos nós tenhamos as experiências com Ele. Todos nós teremos experiências com Deus. Observe essa experiência com Deus. Vamos abrir 2 Reis 5, de 9 a 14. 2 Reis 5, de 9 a 14, que diz assim: Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que os de todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai,
Se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não as teria feito? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Queridos, as expectativas de Naamã, de como ele seria curado, era grande demais. Deus não quer que ninguém crie expectativas sobre as experiências com Ele. Não adianta você estar projetando, eu quero ver Deus, vou enxergar Deus, Deus vai chegar aqui, vai curar esse câncer, vai fazer isso. Não, deixe Deus trabalhar no silêncio. Deixe Deus chegar a você quando você menos espera. E aí sim você vai começar a ter as experiências que Deus deseja. Então Naamã estava cheio de expectativa. Observe que ele disse aqui: eu pensei que ele ia colocar a mão na minha enfermidade e ia orar ao teu Deus, e o teu Deus ia me curar na hora. Muita expectativa. Saiu decepcionado. Foi o que aconteceu. Graças a Deus que ele tinha servos com ele, homens daquele exército, homens que sabiam o que era ter humilde, e disse: meu pai, por que você não vai e faz? Se fosse algo difícil, você não ia fazer? Ele foi curado na hora. Então, queridos, é na simplicidade que Deus vai aparecer. Não crie grandes expectativas, porque pode não acontecer. Aí você se frustra e muitas vezes vai se afastar de Deus, porque não vai fazer as coisas que Deus deseja. Amém? Nós sempre criamos realmente expectativas extraordinárias, quando muitas vezes o extraordinário é o resultado. Então, querido, Deus pode vir no silêncio e o resultado será maravilhoso, grandioso, poderoso. E é isso que Deus deseja. Trabalhar de uma forma sem alarde, sem gritos, sem divulgação. E tudo irá acontecer segundo a vontade e o que Ele projetou na vida de cada um de nós. Naamã criou realmente muitas expectativas. Ainda bem que seus súditos alertaram ele, para que ele tivesse a experiência que Deus desejava para a vida dele. E ele veio de longe, ele veio de outro país, para ter aquela experiência com Deus. Querido, não está aqui no texto, mas Deus me trouxe aqui agora, uma experiência que nós tivemos em Israel, pastor. Eu nunca lhe contei. Lembra daquele navio que nós entramos no Mar da Galileia, que na realidade é o Lago Genezaré? Quando eu estava ali no meio, que o Senhor começou a ministrar, o pastor estava ministrando, eu me ajoelhei no barco. Quando eu me ajoelhei, eu fiquei do lado daquela abertura que a gente entra no barco. Ou seja, não tinha nada ali do lado. Quando eu abro o meu olho, está aquela água ali. Eu disse: meu Deus, comecei a chorar. Essa foi a água que Jesus andou. Jesus andou aqui, e aqui estou eu hoje. Quer dizer, foi maravilhoso. É uma experiência que você tem. Então a experiência vem quando você menos espera. Você abre o olho e você tem uma experiência. Esse é o Deus que nos leva a locais que nunca imaginamos ir. Então, queridos, não crie expectativas grandiosas pelo que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou contar agora uma experiência que eu tive aqui no ano passado, no dia 6 de março do ano passado, ou seja, em março agora está fazendo um ano. Eu estava sentado ali na minha cadeira ali, eu chamo minha, viu, queridos? Porque eu sento ali, porque é o melhor local que Deus me colocou desde o início para eu orar por todos que estão aqui, por todos que estão louvando, entendeu? E como eu chego aqui, muita gente não quer sentar, eu sento no mesmo lugar. Então eu estava ali no dia 6 de março do ano passado, na escola bíblica. Era aproximadamente 9h20, 9h25 da manhã. E o pastor fez uma pergunta, e eu ia responder sobre essa pergunta, que eu não lembro nem que pergunta foi mais. E Léo respondeu. Mas eu, pelo que eu ia responder, eu ia falar primeiro do que Léo. Mas algo me parou para que eu não abrisse minha boca. E realmente eu me calei. E quando eu me calei, que Léo acabou de falar,
eu senti a presença de Deus sobre a minha vida. Amém. E eu estava de máscara e comecei a ficar ofegante, a respiração forte, e eu me segurei na cadeira ali, com os dois braços, comecei a orar e Deus ministrou algo no meu coração. E na hora ele não falou esse versículo, ele não falou nada de versículo. Depois eu vi que está em Isaías 59:1, certo? Ele ministrou para dizer à igreja que a mão dele não estava encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas o que é que Deus queria com isso aqui, querido? Ele me usou, não foi para mim, ele usou para as pessoas que estavam aqui. Quando chegou no outro domingo, eu pedi ao pastor, acho que ele lembra, eu digo, eu vou contar para a igreja isso. E eu pedi para contar no horário também da escola bíblica. Só que já tinha chegado umas 15, 20 pessoas, que já foi mais de 9h30, já tinha outras pessoas que não costumam frequentar a escola bíblica. E eu relatei isso aqui. Quando foi na hora dos dízimos e ofertas, uns 4 homens que já estavam aqui, ouviram, passou por mim e disse, eu recebo, é para mim o que você falou. Mas passou, a única mulher que passou e falou comigo, Neide, a mãe daquelas 2 meninas que louvam aqui. Ela chegou e parou ali em mim e falou, presbítero, eu recebo, é para mim. Resumindo, eu nunca conversei com ela, viu, pastor? Até hoje eu nunca conversei com ela. Mas sei que ela esteve aqui uns 3, 4 dias depois e deu testemunho do culto das mulheres aqui, de que ela recebeu para ela, naquela mesma noite, ela orou a Deus e me parece que foi 2 dias, ela tinha uma causa contra o Estado, né? Acho que era trabalhista, alguma coisa assim, aposentadoria, eu não sei, eu nunca conversei com ela. E uma amiga dela que é promotora ligou para ela e disse, Neide, aquilo que você tanto ora, tanto está pedindo, o governador acaba de assinar. Ou seja, ela orou poucos dias, 2, 3 dias, e o governador assinou aquilo que ela tanto precisava, tanto ansiava, tanto necessitava. Então, queridos, muitas vezes Deus quer usar todos nós que estamos aqui para abençoar entre nós mesmos. É isso que Deus deseja. As experiências são para isso, para serem compartilhadas entre nós. Ou seja, Ele quer fortalecer todos nós. Ele quer profetas aqui. Ele quer que nós possamos prosseguir em experiências com Ele. E Ele tem muito a fazer entre nós, porque Ele deseja. Então, que nós realmente não possamos criar grandes expectativas quanto ao processo das experiências, para que realmente a gente não se venha frustrar, para que a gente não venha se deixar de estar correspondendo com Deus. Deus se move na sua simplicidade. O nosso Deus nunca faz alarde quando Ele quer chegar a algum de nós. Ele vem quando você menos espera. Muitas vezes você não está nem conversando com Ele, Ele vem a você e ministra algo ao seu coração, à sua mente, ou então usa pessoas, ou então Ele lhe dá a visão. Ele tem a multiforme graça de falar com cada um de nós. João 5, de 2 a 9. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim, ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sararia de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada.
enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. O que é que nós estamos vendo aqui? Que todos que estavam ali, aqui está dizendo que tinha muita gente estava ali necessitando de ser curada, sarada. E a simplicidade apareceu. Jesus. Ninguém viu, ninguém percebeu. E ele mesmo é que foi aquele. E se ofereceu. Quer ser curado? Quantas vezes Jesus está entre nós? Não estamos dentro. E ele está quase que clamando, suplicando para que você enxergue ele. Para que ele faça algo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele só curou um nesse dia. Todos estavam pensando em outras coisas, pensando na água ser agitada, pensando, eu tenho que olhar para o céu, o anjo vai descer. E Jesus entrou andando. Simplicidade, paz. Então, queridos, não vamos criar expectativas que muitas vezes nós não queremos alcançar. Vamos esperar essa simplicidade chegar a nós, mas vamos buscar, vamos suplicar, vamos clamar essa presença em nossas vidas. É isso que necessitamos. Grande multidão necessitava ser curada. Não perceberam a chegada de Jesus. Estavam com outras expectativas, olhando para anjos, querendo ver a água agitada. Não crie expectativas extraordinárias para com suas experiências com Deus. Deus se apresenta e muitos não percebem. Deus é poderoso na sua maneira de agir. E o agir dele é limpo, é verdadeiro, é fiel. Precisamos aprender da simplicidade de Deus. A maior parte das experiências com Deus acontece num contexto de oração. É quando nós estamos orando, nós estamos buscando, é que acontece a maioria dessas experiências. É numa medida que você realmente está com o coração mais aberto, sua mente está mais aflorada, você está pensando em Deus, você está com Deus. É nesta hora que pode acontecer. E eu vou citar alguns exemplos aqui que estão na Bíblia, que foi num contexto de oração. Em Atos 2, que fala sobre o Pentecoste, os discípulos perseveravam em oração. E nesse exato momento, todos tiveram experiências com Deus, porque foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos perseveraram, todos oraram. Então, quando a igreja do monte está reunida, agora, ou num momento, por exemplo, domingo à noite, nós temos que orar em conjunto, agradecer em conjunto, honrar a Deus em conjunto. Para quê? Para que as nossas orações sejam ouvidas e as nossas experiências aflorem em nossas vidas. Quando a gente se volta para Deus, creia, é nesse momento que as experiências acontecem. Em Atos 3, o paralítico, ele foi curado na porta do templo. Pedro e João estavam entrando, mas eles estavam na hora das orações. O texto fala que eles dois iam na hora das orações. E ele diz que não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tinha? Experiências com Deus. E aquelas experiências que deu autoridade a ele de dizer: seja curado, levanta e anda. Isso é experiência com Deus. E João e Pedro e João eram igual a nós? Totalmente iguais. Fé. Confiança de que Deus poderia realizar através de um ato em que ele mesmo usou a experiência dele com Deus. Precisamos de ter essas experiências. Em Atos 4 também você vai encontrar
todos estavam orando e aquele lugar tremeu. Queridos, quando nós estamos reunidos em oração, o local pode tremer. É o poder de Deus se manifestando. Experiências com Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo aqui. Por quê? Porque eles estavam orando, clamando, suplicando a presença desse Espírito Santo aí na vida deles. A experiência com Deus nos dá outra vida. E somos impactados, transformados. E nos dá discernimento espiritual. Isso é muito importante, discernimento espiritual. Discernir o que está acontecendo. Onde você estiver. Deus nos dá discernimento de tudo que está à nossa volta. Na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Isso é experiência com Deus. O discernimento vem com a experiência, vem com a busca, vem com a sua sede. Sede de ter Deus na sua vida. A experiência com Deus é real, é concreta. Não tem esse negócio de, eu acho, acha nada, é real, vai acontecer. Se Ele fala com você, vai acontecer. Se Ele disse que vai abrir a porta será aberta. Se Ele falou que vai ter milagre, o milagre vai acontecer. É a sua fé, é a sua busca, é a sua sede, é a sua experiência com Deus. Bote a sua experiência com Deus em evidência. Se o fortaleça mais, porque você irá crescer mais. As experiências com Deus não param. Sempre teremos estas experiências, cada vez com mais intimidade. É um crescimento paulatino, dia a dia. Agora, se você parar, tudo vai parar. As experiências com Deus nos levam a obedecer os seus propósitos. Nunca devemos esquecer que o propósito que vai reger as nossas vidas não são nossos, são de Deus. Então, esses propósitos nós temos que obedecer. A maneira que Deus fala, Ele fala de maneira que você possa entender. Deus, eu falei aqui há pouco tempo atrás, tem as suas maneiras de se apresentar a cada um de nós. E creio que cada um de nós, mesmo Ele falando da maneira dele, entendemos o que Ele está falando. Então, Ele fala de maneira que todos nós possamos entender. Deus fala de maneira objetiva. Ele não faz arrudeus. Ele vai direto. Deus fala manifestando a sua vontade. É a vontade dele que tem que ser regida em nossas vidas, não é a nossa. Nós estamos aqui para cumprir as determinações de Deus. Senão, não teremos a vida de Deus em nossa vida. Deus não perde tempo, Ele é objetivo. O nosso Deus quer nos ouvir. O nosso Deus é de relacionamentos. Ele não fica só falando, não. Ele quer também nos ouvir. Converse com Deus. Se abra com Deus. Mostre a Ele as suas reais necessidades. O que você precisa, o que você necessita. E Ele vai suprir essas necessidades. Amém. Amém. Ele quer ouvir cada um de nós. Você fala com Deus, Deus fala com você. Conte tudo a Ele. Porque Ele vai cobrar de nós obediência. A obediência a Deus é tudo. É essa obediência que vai nos levar
a ter essa intimidade com Ele. A obediência a Deus é o princípio de uma grande vivência e experiência com Deus. Todos nós desejamos experiências com Deus. Eu já vi pastores famosos dizer que pessoas já pediram: ora por mim para que eu tenha experiência com Deus. Queridos, a experiência é pessoal. É você e Deus. É você que tem que buscar. É você que tem que ter esse tempo, com qualidade de tempo, para andar com Deus e aprender de Deus a ter essas experiências. O processo que Deus está submetendo cada um de nós é para nos levar você a cumprir o que Ele tem para a vida de cada um de nós. Ou seja, estamos no processo que Deus está conduzindo, certo? Para que nós possamos cumprir o que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém. E Ele tem o melhor. E Ele vai oferecer o melhor sempre para cada um de nós. É para você entender que Ele é soberano. Temos que entender que Deus é que está no controle de todas as coisas em nossa vida. E muitas vezes a gente quer lutar com algo que Deus está mostrando que não é para lutar, é para obedecer, é para honrar Ele, é para mostrar a Ele que está obedecendo, está disposto a obedecer e vai continuar obedecendo. Aí sim você está no caminho em que Ele está mostrando a você para você seguir, para você obedecer, para você crescer. Você só vai estar no melhor lugar da sua vida se você estiver no propósito que Deus tem para você. Você está no local do propósito que Deus tem para você? Se você já estiver vendo esse lugar, ótimo, obedeça, cresça, tenha intimidade com Ele, para que você tenha cada vez mais experiências com Deus. Todos nós temos experiências com Deus e vamos aumentar, como ele disse. Vamos buscar mais Ele, vamos interagir mais com Ele, vamos conversar mais com Ele, para que essas experiências se aflorem, cheguem a cada um de nós. Esteja pronto, Deus quer falar com você. Se disponha, Deus quer falar com você. Esteja pronto para obedecer à direção de Deus. Estamos prontos para obedecer essa direção, para ter essas experiências que Deus está mostrando, que é necessário cada um de nós termos essas experiências, para quando Ele se apresentar, a gente entender que foi Deus e não o inimigo, que o inimigo também quer se apresentar a nós. Nós temos que estar pronto para saber se foi Deus ou se foi o inimigo. Quem é que está lhe conduzindo? Quem é que está lhe levando? As experiências com Deus é maravilhosa. O que Ele reserva nas suas experiências nos leva a cada vez mais amar Ele, crescer diante dEle, aprender com Ele e ver que aqui na terra é só um passatempo mesmo. Eu confesso para vocês que até uns 15 anos atrás eu tinha um medo terrível de morrer. Hoje eu não tenho mais esse medo, porque sei que vai acontecer com todos nós. E que Ele foi primeiro, como Ele mesmo disse, Jesus disse, para fazer lugar para nós morarmos.
Ou seja, já tem uma morada me aguardando, me esperando. Então o medo passou. Agora, eu quero ir hoje? Não. Eu quero ter mais experiências com ele aqui, para quando eu chegar lá, eu já ser realmente muito íntimo dele. Então eu quero crescer mais com ele enquanto estou aqui. Entendeu agora? Então, isso é com todos nós. Eu espero que vocês sejam assim também. Não tenham medo e queiram crescer com ele. Então, querido, que nós estejamos prontos para quando Deus nos requisitar. Porque vocês são povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Vocês são geração eleita de Deus. O que nos aguarda é maravilhoso, é fiel, é grandioso. Nós até podemos, nos próximos cultos dos homens, reservar um tempinho para que cada um possa contar uma experiência com Deus, né? É tão bom a gente relatar as experiências com Deus. Não existe, querido, experiências com Deus pequenas. A experiência com Deus é experiência com Deus. Não tem tamanho. Pode ser grande ou pequena para nós humanos, mas para Deus é a experiência com você. Então não vamos limitar o tamanho da experiência. A experiência é de Deus na sua vida. É isso que Ele deseja, é isso que Ele quer. Crescimento espiritual para que surjam as experiências. Para o pastor Anax, por exemplo, ter experiências com Deus, ele passou esses 20 anos orando, agradecendo, honrando, louvando. Nós temos que fazer o mesmo. É esse tempo que a gente leva aprendendo de Deus, estando com Deus, que nos leva a essas experiências. E não devemos criar grandes expectativas. Essas pequenas expectativas se tornarão grandes vitórias, grandes bênçãos. Em nome de Jesus. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer. Deus quer nos levantar como um profeta dele aqui na terra. Deus quer a gente abrindo a boca, falando, divulgando, enaltecendo o reino dele, dizendo das suas experiências, contando suas experiências. Deus tem muito a fazer entre nós. Mas sabe por quê? Nós estamos perdendo muito tempo de ser ministrado por Deus. Porque estamos buscando pouco, não estamos nos interessando. E aí o que acontece aqui? O que está aqui? Aqui era para ter no mínimo 50 homens, 45 homens. Quando tem o evento que é bom, todo mundo se reúne lá no hotel, não vai 62 como foi no ano passado? Por que aqui não pode ter 35, 40? No dia do churrasco tem 35. Você entendeu? Agora nós estamos perdendo tempo? Estamos perdendo tempo, sim. Estamos ficando para trás. Precisamos crescer, buscar, honrar, glorificar, para que tudo aconteça. Muitos de nós oramos, pedimos, Deus vem, passa por nós, como aconteceu no tanque de Betesda. Você não viu, você não percebeu. Ele passou ali e foi embora. Então, queridos, falta de quê? Discernimento, para ver que Deus estava ali, que Jesus passou ali. Ficou para outro dia, ficou para outro momento. No tanque, ele só fez um milagre. Você já imaginou se aquela mulher do fluxo de sangue deixasse Jesus passar, ela não tocasse nele? Não, eu vou esperar amanhã. Ela não sabia onde amanhã Jesus ia passar ou estar. Ela ia perder a chance de ser curada. Ela tocou e aconteceu o que? As experiências de Deus com ela através de Jesus. Olha o que Zaqueu fez. A experiência de Zaqueu com Jesus, como foi? Jesus vai passando, aquela multidão, vou subir numa árvore, eu sou baixinho, vou subir numa árvore. Subiu na árvore, foi o que aconteceu? Chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse, eu vou na sua casa, Zaqueu.
Foi lá na casa de Zaqueu. Foi o que aconteceu lá? Uma grandiosa experiência de Zaqueu com Jesus. Jesus, eu dou metade de minha fortuna, vou distribuir. Isso é o que? Transformação de vida. Experiências com Jesus de pouquinhos minutos já transformou aquela vida. Ele tornou-se um cristão. Ele tornou-se um seguidor de Jesus. Então, as experiências com Deus podem acontecer agora. Aqui dentro ainda. O que impede Jesus ou Deus falar com cada um de nós aqui antes desse culto terminar? Tem algo impedindo isso acontecer aqui? Ele já falou. Amém, glória a Deus. Então, queridos, as experiências estão em todos os cantos que você está. A experiência está no seu coração, no seu pensamento, na sua sede de buscar ter essa experiência. Anseie ter essa experiência na sua vida, para que ela cresça. O propósito de Deus é para cada um de nós. Busque o seu. O seu propósito está aí, ó, pertinho de você, junto de você. Falta só você receber. Depende de você. Depende do anseio de você ter essa experiência com Deus. Você está querendo ter essa experiência? Você deseja? Você quer? Não é você que vai fazer com que a experiência aconteça. Quem vai fazer com que a experiência aconteça é Deus, é Jesus. É Ele que vai se apresentar. Mas segundo o que você buscou, segundo o que você está interagindo com Ele. Muitas vezes a gente passa muito tempo perdendo tempo. Pastor, de 2008, quando a igreja veio para aqui, até 2014, são quantos anos? 6 anos. Eu ficava aí fora, só interagindo com os irmãos que chegavam. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Rapaz, você viu o Bahia ontem, o Vitória, e o Flamengo ganhou, que não sei o quê. Rolava futebol, rolava tudo. De Deus, quase nada. Ou praticamente nada. Foi o que Deus fez em 2014. Estava sentado no mesmo lugar ali. Ei, você vai ficar sentado aí esse tempo todo? Não vai fazer nada? Queridos, Ele fala. E Ele quer fazer, Ele quer nos transformar. Ele me botou para dentro, para eu ficar agora aí, ó, eu venho, sigo, pode ser cedo ou tarde. É orar, é agradecer, é honrar Ele, para interagir com Ele. Eu me lembro bem, uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, no mesmo dia, foi um domingo, eu contei para o pastor, eu estava ali. A igreja louvando, aquele louvor lindo, e eu de mãos para cima, e Deus veio e disse assim: para de louvar, vai orar. Comecei a orar. Passou alguns meses, veio Deus de novo, mesma posição, um domingo, eu estava ali, Deus me deu uma visão. Primeira visão que Deus me deu, me levou a uma altitude de uns 150 metros, eu estou calculando, tá? Mandei olhar para baixo. Quando eu olhei, eu vi um tanque de combustível, como se fosse um tanque de combustível da Petrobras. Era grande. Por que era grande? Representava uma máquina de lavar. Só que não era uma máquina de lavar roupas, era uma máquina de lavar humanos. Tinha uma fila no fundo entrando. Eu vi meu rosto, eu vi o rosto do pastor. Só foi nós dois que eu vi o rosto. E vi o vulto de vocês, ou seja, eu vi vocês na fila, mas em vulto. Não era como eu estou vendo vocês aqui. Botando na máquina para lavar coração, mente, tudo. Fazer um homem novo.
fazer um cristão novo. Não sei se o pastor lembra. Fui lá na sua sala, pastor. O senhor pregou, foi para a sala, eu fui lá e falei, pastor, Deus quer nos lavar. Ele me deu essa visão assim, assim. Ele quer lavar o nosso coração, a nossa mente. Esqueci. Passou 2 anos, me lembrei uma vez, passou mais um ano, chegou 12 de outubro de 2018. Fez 4 anos agora, no dia 12 de outubro passado. Me levantei, andei por ali pela casa, quando foi 10 para as 8, eu tinha que orar por uma família, aqui da igreja. Aí eu disse para Deus, Deus, eu vou entrar aqui no quarto de oração, e vou orar por essa família, e depois eu vou sair para fazer um estudo, vou ler a palavra lá na sala sentado. Rapaz, quando eu entrei nesse quarto para orar, que terminou os 10 minutos que eu orei por essa família, eu pensei que eu ia sair. Quem disse que eu saí? Deus me pegou, pastor, e me botou nessa máquina de lavar. E aí, primeira coisa que ele fez, ele me regrediu a uma criancinha. Eu nascendo de novo. Eu vi tudo. E aí comecei a chorar. Eu passei 1h30 subindo ali da idade. Eu vi meu primeiro emprego, eu vi meu casamento, eu vi meus filhos nascer. Quando chegou no dia 1º de julho de 98, pastor, parou. Sabe o que era do 1º de julho de 98? Foi o dia que eu levantei minha mão e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Aí eu vi que eu não estava numa máquina de lavar mais. Eu estava com Deus. E aí ele continuou. Até 12 de outubro de 2018. E ali parou. Quando ele parou, ele disse assim, agora o seu coração está com uma pluma do algodão ao vento. Ou seja, não pesava mais, ele tirou os pecados, tirou tudo. Então Deus quer que realmente cada um de nós tenhamos experiências com Ele. Vocês vão ter experiências muito maiores do que essa, muito melhores, superiores, porque as experiências dele não tem tamanho, não tem limite. O limite é a sua sede, a sua busca, a sua interatividade com Ele. Aí sim, suas experiências crescerão. Amém? Então você está aqui pelo propósito de Deus. Ou seja, Deus tem grandiosos propósitos na vida de cada um de nós. Deus vai nos usar poderosamente para a glória dele. Então cada um de nós podemos esperar grandiosas experiências. Nós vamos orar agora para que Deus realmente faça com que vocês orem a Ele. Não vai ser a minha oração que vai fazer com que você vai ter experiência com Deus. Nós vamos orar para você, orar a Deus para que vocês tenham experiências com Deus. É Deus que vai fazer com que vocês tenham experiência com Ele. Amém? Poderoso Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, no culto dos homens. Um culto abençoado que está fazendo 14 anos. E o Senhor tem sido presente neste culto. Nunca faltou e nunca faltará a tua grandiosa presença. Pai, em nome de Jesus, todos nós que estamos nesta noite aqui na tua casa, estamos ávidos por ter experiências com o Senhor. Por isso, Pai, leva a cada um de nós que estamos aqui a termos mais tempo, com qualidade de tempo, de oração, de intercessão, de clamor, para que possamos ter experiências com o Senhor, andar com o Senhor. E hoje, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos formatar novas alianças com o Senhor. São essas alianças que irão nos posicionar, nos levar a caminhos que antes nunca imaginávamos que íamos ter, andando de mãos dadas com o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos abençoou, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.